Um grupo de 4 amigos viajaram para uma cidade. O nome da cidade é Biuta Facite. O nome deles são Jeff, Mayao, Lurjin e Panjin. Um dia eles encontraram o bairro que eles iam morar. Eles pensaram que ia dar tudo certo, mas um dia eles entraram na casa deles e o inesperado ia acontecer. Eles foram descansar e o Maia ouviu uma porta trancada. Ele foi acordar o melhor amigo dele, o Lurjin. Eles foram ver o que tem de trás da porta, mas não teve sucesso. A porta estava totalmente trancada por tábuas. E depois eles foram a dormir. No dia seguinte estava tendo uma tempestade e Maia estava tendo planos para abrir aquela porta. E ele lembrou que tinha um pé de cabra no armazém. Ele chamou o Lurjin para finalmente abrir a porta. Pegou o pé de cabra, foi lá e quebrou a porta. A partir dali, começou a trovejar muito. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas entraram. Só o que eles viram foram livros, livros e mais livros. Maia sabia que uma sala trancada não ia ser só isso. Então ele teve a ideia de abrir cada livro. Lurjin abriu um livro e estava em branco. Depois disso, um raio atingiu o poste de luz e acabou a luz. Eles ligaram o gerador e voltaram ao soltão, mas quando viraram de costas, viram uma assombração. Depois daquilo saíram e trancaram a porta com tudo que podia. Eles entenderam que quem quer que seja que trancou aquilo não queria que isso fosse aberto. A luz voltou e a tempestade acabou. Daí eles perceberam que o Jeff e o Panjin sumiram. Eles começaram a correr nas ruas, gritando o nome deles, mas ninguém o respondia. Eles começaram a gritar por ajuda e perceberam que não tinha mais ninguém na cidade. Miau começou a chorar por achar que tinha tudo acabado. Mas um policial chegou perguntando o que aconteceu, se apresentou como Luke. Eles falaram que os amigos dele sumiram, mas ele olha com um olhar estranho. Parecia que ele sabia de alguma coisa. Ele sussurra: não, isso de novo não. Eles perguntam como assim não. Ele pergunta se eles encontraram alguma coisa sobrenatural recentemente. Eles se assustam. Eles já sabiam que ele tinha alguma coisa a ver, mas ficaram quietos. Eles escutam um trovão vindo da direção da casa deles, então eles desconfiam que a casa deles estava amaldiçoada. Eles vão até lá, mas escutam um grito vindo da floresta. A voz era do Panjin. Eles correm até lá e começam uma tempestade de novo. Quando chegam lá, o caminho muda e eles se perdem. Eles começaram a correr pelas florestas e gritando. Escutavam outros gritando também. Mas a partir daí, tudo começou a mudar. O pesadelo acabou de começar. Começaram a escutar gritos pelo horizonte, sussurros na escuridão e almas passando. Até que finalmente encontraram o Jeff. Os sons começaram a aumentar cada vez mais, mas a última coisa estava prestes a vir. Aquela assombração conseguiu se libertar e estava seguindo eles. Depois ele se transformou para pior. Ficou com a aparência mais sinistra. Eles correram e encontraram suas casas, mas o ceifador ainda estava ali, atrás deles. Eles se trancaram e o ceifador entrou na casa do Lurjin e sequestrou ele. Todos foram dormir e no dia seguinte foram ver se estava tudo bem. Tava todo mundo em suas casas, mas o Lurjin estava estranho. Eles não repararam nada, mas o Lurjin foi possuído. Os planos daquela coisa, ninguém sabe, mas só sabemos que ela não quer o bem. Todos se reuniram para fazer um plano, mas ninguém sabia do Lurjin. Enquanto eles falavam o plano, o ceifador escutava tudo, mas eles estavam desconfiando do Lurjin. Ele estava calado. Então, eles deixaram o Lurjin fora da sala e montaram o plano. Saíram e estava tudo certo, mas eles não notaram que o Lurjin sumiu. Uma tempestade começou e eles foram para casa. No caminho acharam o Lurjin. Até que do nada, o Lurjin começou a atacar eles. Então eles entenderam e tentaram fazer algo para não machucar o Lurjin. Mas o ceifador estava determinado. Estava com uma foice gigante tentando acertar todos. Até que eles tentaram se defender, mas ele acertou o Jeff. Até que o Lurjin decidiu atacar ele de vez. Eles
se livrou do corpo do Lurjin. O Ponjin ficou cercado e o ceifador acertou ele, mas o Lurjin acordou. O ceifador tacou fogo em tudo. Então o Lurjin socorreu todo mundo. Lurjin pegou um botijão de gás e jogou no ceifador. O ceifador se multiplicou e um fugiu. Então Lurjin finalizou o outro. No dia seguinte, eles acordaram no hospital e perceberam que tudo tinha passado. Eles voltaram para casa mais tarde e voltaram a viver tranquilamente.